Para você ir se acostumando então com essa timeline, com esse fluxo aqui de trabalho, eu vou exemplificar aqui algumas coisas já interessantes que são os princípios bem básicos do vídeo e da organização do seu vídeo, duração, cortes e por aí vai. Esse vídeo você pode ver que ele tem essa duração que ele vai até aqui aproximadamente 21 segundos. Eu tenho como ver nesse marcadorzinho do lado. E aqui eu posso ver também se tivesse minutos e horas e os frames também que a gente tem como contabilizar. Aqui esse que passa mais rápido não é outra medida, são frames. Então, esse vídeo ele termina assim, tá? Dessa forma. Se eu quisesse estender o vídeo ou diminuir, simplesmente vou aqui, deixo o mouse aqui em cima, quando faz essas duas setinhas, uma para um lado e outra para o outro, com um pontilhado no meio, eu posso clicar, segurar, arrastar, que eu estou diminuindo o nosso vídeo, ele fica com uma duração menor. Olha, ele ficou aí com 4 segundos, e também eu posso clicar, segurar, arrastar, deixar, por exemplo, aqui com 1 minuto e pouco, né? Só que ele fica dando loop. Nessas setinhas, nesses triângulos onde você está vendo bem pequenininho, um acinzentado, ele mostra a parte, o tamanho original do seu vídeo e também a relação de loop, que é a repetição, que quando termina esses triângulos ele volta para a repetição normal. Vou dar um play, você pode ver que ele fica dando essa repetição. Ó, você pode ver que ele fica assim. Isso daqui é um pouco diferente de foto. Se eu fosse, por exemplo, utilizar essa foto, vou inserir uma track de vídeo, clicar, segurar, arrastar. Se eu deixar tocando aqui normal, essa foto ela pode ter uma duração até onde eu quiser e não vai ter, não vai ter problema nenhum, porque é uma imagem estática, é uma foto, não tem problema. Se for um vídeo e ele tiver um pouquinho de transição meio meio brusca, ele vai ter esse loop e sendo mostrado por esses quadradinhos, nessas partes, esses triângulos, na verdade, acinzentados. Outra coisa interessante para você ver nessa questão de organização aqui de movimentação, que eu tenho como separar também, cortar essa parte aqui da minha timeline desse vídeo, que ele ficou um pouco grande. Eu tenho algumas opções, na verdade, que eu posso cortar. Você pode ver que tem algumas coisas relacionadas a corte, por exemplo, o split. Você pode ver que o vídeo já foi cortado, cliquei com o botão direito, cliquei em split, ele cortou a partir do meu cursor, onde o meu cursor estava, ocorreu o corte. Aí ficou separado esses vídeos. Se eu der um Ctrl Z, novamente ele volta e cancela o corte. Tá? Depois de cortado não tem como a gente juntar novamente de forma comum, apenas com o Ctrl Z. Ou também tem como você dar o S, clica aqui, deixa o cursor parado onde eu quero, pressiono o S e já cortei. Se eu quiser restaurar o tamanho original, eu apenas posso clicar, segurar, arrastar o vídeo para o seu tamanho original. Isso daqui é uma das formas que a gente tem de fazer, de como cortar. Você pode ver que ele tem algumas coisas. Quando eu deixo o cursor parado em algum local específico, eu posso vir aqui em Edit. Ele também tem uma coisa interessante, só que tem diferença. Esse Cut, que é a mesma coisa do recortar, do Ctrl X. Se eu pressionar aqui, ele faz aquela questão do Ctrl X, e não é isso que a gente quer. Isso daqui eles têm diferença. É bom você ir se acostumando, que tem diferença do recortar e de cortar, Tem algumas coisas que você pode levar em consideração. Mas você pode ver que ele também tem aqui o split e tudo mais. Mas o mais interessante de você fazer esses cortes é realmente com a letra S. Você vai ali onde você quer, letra S, e tem como você fazer alguns cortes mais precisos. Se eu der um zoom, tem como selecionar de que parte que eu quero, por exemplo, aqui e aqui. Vou dar um corte, essa parte eu não quero, e eu vou dar um play e você vai ver como que fica, um espaçamento e volta de novo no clipe. Quanto mais próximo eu deixo, mais essa parte brusca ali vai aparecer, Ó, aqui é como se fosse, como se piscasse, Se eu fizesse mais cortes assim e desse um play, aí que tem uma diferença. Tá? E tem também como fazer esses cortes no áudio. Você pode ver que eu fiz aqui no áudio. É bem tranquilo também, é a mesma coisa. Na verdade, vou carregar aqui
um áudio nessa parte aqui de baixo. Se eu selecionar esse áudio e pressionar S também, tem como fazer isso. E se eu quiser recuperar a parte dele também, eu posso clicar, segurar, arrastar, que ele vai me dar o modelo inicial desse áudio. Você pode ver que o início é bem esse aqui, ó. Mas é que eu fui voltando e ajustando essa parte. Tem como você fazer mais alguns cortes repetitivos. Você vai só movendo o cursor. Se eu pressionar o S aqui com o cursor parado, não vai acontecer nada, eu sempre tenho que estar movendo ele. E a questão de movimentação e ajuste de tamanho, você simplesmente clica, segura e arrasta e já pode continuar suas edições. Na próxima aula a gente continua mais com corte de vídeo aí para você ir se acostumando. Até a próxima! E aqui continuando nessa parte de cortes e tudo mais, eu deixei para essa aula uma questão do Trim Start e Trim End, que o Trim também tem a ver com cortar, além do Cut, né, que tem alguns termos aí do inglês, o Split, que você pode localizar nessa parte, nessa barra aqui, que tem algumas ferramentas importantes. Tá, vou separar aqui essa parte desse vídeo, deixar mais ou menos por aqui, e deixar meu cursor no meio para você entender o que está acontecendo. Eu posso clicar com o botão direito e vir em Trim Start, e você pode ter notado que ele fez um corte a partir do início do vídeo para cá, né? Ele respeitou o cursor, tudo que estava para a esquerda do cursor ele cortou. Se eu pressionasse o botão direito novamente, fosse aqui em Trim End, tudo que tivesse para o lado direito ele iria cortar. Isso daqui é interessante, que você pode estar em qualquer parte do seu vídeo que ele vai fazer o mesmo corte. Por exemplo, aqui Trim End, ele fica só esse pedacinho que estava para o outro lado lá no final, ele cortou. Só que esse daqui não precisa você clicar com o botão direito, tem como você acessar dessa forma aqui por essa barra. Você pode ver que aqui se localiza o Trim Start, que você pode usar o Alt mais também, o Trim Start, e se eu deixasse o cursor aqui no meio, Trim End, também fiz esse corte, além de eu poder localizar o Split, que ele fica bem aqui. Aqui, ó, o Split é o mesmo S, só clico aqui, tem como você localizar. E você pode ver que se eu deixar o mouse em cima, ele tem alguns atalhos, como você já sabe que o Split é o S, é mais rápido. Tem esse daqui utilizando o Alt, e esse daqui utilizando o Alt+. Tá? Mas todos eles fazem esse corte, além de você poder utilizar pelo botão direito, que eles estão todos aqui, e fazer os cortes aí precisos aí no seu vídeo. Isso daqui é umas ferramentas bem importantes, mas conforme o tempo que você for utilizando mais os atalhos do teclado, você vai se acostumando, né, ter um pouco mais de velocidade na sua edição. Tá? Por essa aula é isso, é uma aula bem curtinha, apenas para mostrar essa parte de cortes um pouco mais diferenciada, da questão de regiões da onde que a gente quer cortar, e na próxima aula a gente continua. Como a gente já viu algumas coisas de recortes e cortes aí de mídia aqui no Vegas, uma coisa interessante de a gente utilizar, só vou arrastar esse vídeo, pode ser qualquer vídeo também se você quiser, não é necessário ser especificamente esse. Vamos ver aqui alguns controles bem importantes de a gente ter, alguns atalhos também bem essenciais que a gente utiliza. Primeiramente, como a gente já havia utilizado, vamos utilizar novamente o S para fazer os cortes. E vou só arrastar aqui para um lado, deixar eles separados dessa forma aqui. Antes de tudo, vamos partir aqui para o princípio de selecionar esses arquivos. Você pode ver que quando fica amarelo, ele tem uma seleção. E quando eu clico no outro, eu tenho uma seleção de outro arquivo, outro pedaço do meu vídeo. Na verdade, eles são partes do mesmo arquivo, que eles estão na mesma linha aqui, né, que você encontra. Então vamos lá, você pode clicar aqui com o botão direito, você tem aqui algumas opções que em outros programas tem, que eu já mostrei, que é o Cut, tem o Copy, que é o Ctrl C, Ctrl V para colar, ou Paste também, que você pode dar, quando você dá ali, clica com o botão direito. Mas para seleção, quando ele está aqui amarelinho e eu quero selecionar mais coisas, se eu for clicando, eu vou selecionando um por um. Aí que entra a questão de você utilizar o Ctrl. Segurando o Ctrl e clicando, eu selecionei todos esses clipes e eu posso arrastá-los
todos de uma vez. Não precisa eu ficar assim, por exemplo, dei um clique aqui, arrastei esse, não é necessário. Segura o Ctrl com o selecionado ali e começa a fazer a seleção deles, né? Você tem que sempre clicar nessa parte aqui azul onde não tem nada. Se eu clicar aqui em Effects, ele entra para adicionar os efeitos. Se eu clicar aqui fora, eu tiro a seleção. Outra coisa interessante, além do Ctrl C e do Ctrl V e da marcação, se você quiser duplicar, tem como você fazer assim, Ctrl C, Ctrl V, isso pode dar Ctrl V quantas vezes você quiser. Ctrl Z desfaz a operação. Além de você poder vir aqui em Edit, Undo Move Events, tem como você dar um cancelar, tem como você fazer o Undo e o Redo também. O Redo é refazer, né? O que eu tinha feito, eu refiz. Mas ainda nos controles, aí para matar um pouco a curiosidade, né? Tem como você fazer a questão de duplicação um pouco mais fácil. Segurando o Ctrl, você pode ver que apareceu um quadradinho. Eu solto aqui, eu fiz a duplicação desse meu vídeo. Se eu diminuir esse aqui, por exemplo, deixar dessa forma, ele tem essa imagem. Eu vou segurar o Ctrl, clicar, segurar, arrastar. Você pode ver que eu estou fazendo várias cópias dele dessa forma aqui. Tem como arrastar. Se eu quiser duplicar essa parte também, segurando o Ctrl, tem como fazer isso. Outra coisa interessante, que utilizando o Ctrl, tem como você utilizar o Alt, só que o Alt ele vai aparecer essa setinha. O que significa isso daqui? Isso daqui significa qual parte que o vídeo vai se iniciar, ou qual parte que vai ter uma duração. Mais precisamente falando, se eu clicar com Alt, segurar, arrastar, você pode ver que o meu vídeo está passando. E ele me dá aqui um momento de onde que estava, a partir de qual momento que vai começar a aparecer outras imagens. Por exemplo, o vídeo ele não é só esse tamanho, ele tem todo esse tamanho e tem mais partes acontecendo. Eu vou pegar essa parte aqui que tem um efeito, um som aqui, e vou utilizar o Alt novamente para fazer essa parte. Você pode ver que o efeito está se deslocando. Essa parte do vídeo está deslizando para a direita, né, no caso. E o vídeo ele está passando a começar nessa parte que tem uma fumaça. Se eu arrastar mais com o Alt, ele não fica na fumaça, ele começa em outra coisa. Começou numa explosão. Então, tem como você fazer isso sem precisar você estar cortando. E eu tenho como fazer para a esquerda ou para a direita. Isso daqui é uma coisa bem legal, bem essencial, que tem como você utilizar. E também aqui eu já selecionei estou utilizando o Shift, tenho também a possibilidade de fazer a seleção de todos, clicar, segurar, arrastar e fazer esse movimento bem suave aí que você pode ver. Uma ferramenta muito importante, já que a gente viu de marcação ali, utilizando o Ctrl, né, que tem como você movimentar as tracks, só que é um processo um pouquinho mais trabalhoso, pode ser que demore mais tempo, e caso você deseje dar um pouco mais de dinâmica, tem uma ferramenta essencial, que ele fica localizado nessa parte, nessa setinha, que é Auto Ripple. Quando você clica aqui, ele tem algumas opções. E como que ele funciona? Normalmente ele vem aqui desabilitado, e aqui eu deixei alguns cortes de um vídeo e uns arquivos separados para como se fosse uma composição que eu estivesse trabalhando. Se eu clicar aqui e dar um delete, você pode ver que ele fica um espaço vazio, né? Dá um Ctrl Z. Então eu cliquei aqui e se eu, por exemplo, deletasse e tivesse que adicionar mais coisas nesse espaço vazio ou transferisse esses arquivos para cá, eu teria que selecionar eles e arrastar dessa forma. E assim é um pouco mais trabalhoso, né? Assim como eu mostrei nos atalhos, mas mesmo assim é um pouco mais trabalhoso você ter que estar marcando um por um. E o Auto Ripple ele ajuda nessa parte, porque quando ele está marcado, ele deixa uma questão interessante. Só que antes de mais nada, eu vou explicar que ele tem algumas opções, que são 3, que Affected Tracks ele tem relação com as tracks afetadas. Tracks afetadas são as tracks que estão selecionadas nessas duas faixas aqui, nessas duas tracks de áudio e de vídeo, que é onde elas se encontram, né, juntas ali, uma do lado da outra. Essas tracks afetadas são apenas essas, não se referem a essa track de cima. E a outra questão são all tracks, que ele vai todas as tracks, e também as tracks afetadas, os bus, marcadores e regiões também, que é uma questão que a gente vai trabalhar mais para frente, que ela pega com essas características.
Então vamos lá, vamos aqui em Affected Tracks, eu vou deixar marcado, agora eu vou chegar aqui e deletar, vou marcar essa daqui, vou dar um delete, você pode ver que ele preencheu. Se eu for nessa parte desses foguetes, dar um delete, ele já junta automático, sem precisar eu estar me preocupando ali em ter que estar ajustando novamente no frame certinho. Eles vão se ajustando, isso fica bem mais tranquilo, você tem como trabalhar de uma forma mais fluida, mais tranquila. Então vamos lá, você quer assim, mas por exemplo eu quero que venha esse clipe também, eu vou deixar ele aqui e eu quero que ele venha junto, vou apagar esse aqui e quero que aconteça também. Como que eu faço? Vou aqui no Auto Ripple, clico na setinha e seleciono All Tracks. Tá? Aqui tem todas as tracks que a gente vai utilizar, que são as duas, essas duas opções são as que a gente mais vai utilizar. E agora eu vou fazer assim, eu vou clicar nessa primeira, vou dar um delete, você pode ver que veio essa track para cá. Se eu duplicasse aqui com o Ctrl, deixasse para cá e deletasse mais uma, você pode ver que elas vêm vindo, quanto mais eu deleto, mais elas vêm aparecendo. Ó, até ficar nessa daqui. Você pode ver que eu vou dar um Ctrl Z, você pode ver que eu deletei essa daqui, ela veio bem para cá. Por exemplo assim, eu vou deixar mais longe, delete e veio para cá a track. Tá? Esse Auto Ripple, né, é questão de preenchimento, sempre quando você vê, tem como você fazer com o Ctrl L. Aqui Ctrl L marca ou desmarca, ativo ou inativo. Normalmente ele vem desativado, mas quando você quer que aconteça dessa forma de organização, você só deixa marcado ele e pode fazer seus cortes e suas exclusões de vídeo bem tranquilo, que não tem problema, que ele vai fazendo um preenchimento automático dos seus vídeos e também tracks de áudio. Então, como eu já havia comentado na aula anterior, ali nas primeiras, que a gente estava utilizando essa questão aqui da timeline, você pode ver que quando eu clico com o botão direito, normalmente em cima do vídeo, do áudio, tem algumas coisas que você pode selecionar, algumas opções a mais, e dentre elas tem a questão de group. Tem de remover grupo e criar novo grupo. Só que isso daqui tem um pouco de diferença de quando a gente clica aqui para fazer a track group, né? Não tem nada a ver com essa questão das camadas, aqui é um pouco mais diferenciado. Então vou dar um S aqui algumas vezes, vou deixar um pouco separado, e você pode ver, aqui ele não tem áudio, na verdade, assim, áudio que tem o waveform, né? A forma de onda aqui é um vídeo que ele tem um volume bem baixinho, foi tirado, mas ainda ele veio com essa track de áudio mesmo tendo só uma linha, que não tem som. Normalmente, quando você clica, segura e arrasta, como eu já havia comentado, o vídeo vai junto com o áudio, tá? Independentemente de onde você leva, posso levar para cima ou para baixo, para os lados, ele continua dessa mesma forma. Mas se eu seleciono um aqui e pressiono a letra U, eu tiro assim o agrupamento deles, eles ficam assim. E por que acontece dele ficar menos 1,17 e aqui mais 1,17? Aqui ele está mostrando que ele não está sincronizado, e esse reloginho de cima do vídeo ele está dizendo que o vídeo está 1 segundo e 17 frames atrasado em relação ao áudio. O áudio está esse 1 segundo e 17 na frente. Isso daqui que explica bem certinho. Conforme eu vou juntando, ele me dá essa linha que aparece azul, aparece assim, ele centraliza bem certinho, sincroniza, e a partir desse momento tem como juntar. Eu clico aqui nos dois com o Ctrl, seleciono, eles ficam amarelos, pressiono a letra G, e agora eu posso arrastar independentemente de onde que eu pego, eles estão juntos. Então, novamente, só para relembrar, se eu seleciono um deles, letra U, eu desagrupei. Quando eu junto novamente, seleciono os dois, letra G, agrupei, agora tem como levar para qualquer lado. E tem como fazer isso clicando com o botão direito, você vai aqui em Group, Remove From, a mesma coisa. E se eu clicar com o botão direito Group, tá? Você pode ver que não fez nada, né? Então, seleciona novamente os dois, clica com o botão direito Group, daí você pode vir aqui em Create New. Tá? Porque novamente ele diz criar novo, mas na verdade é restaurar o grupo que estava, né? Ele fica assim bem magnético, ele não deixa soltar de forma nenhuma, fica bem sincronizado. Essa é uma parte bem tranquila
de se utilizar. E já vou aproveitar também para falar aqui do loop, que você já pode ter notado, que quando a gente clica, segura e arrasta aparece dessa forma. Isso daqui é a questão de loop, tem como você ativar, ele tem aqui algumas regiões que ele trabalha, região de loop, mas ele é interessante para o vídeo preview aqui, que tem na parte de visualização, que tem um loop também, que tem como você marcar, só que ele tem o loop normal, loop de região, e aqui ele tem o loop playback, que é para loop de reprodução. E se eu clicar duas vezes ele fica azul, fica todo mundo marcado. Se eu tiver alguma coisa selecionada, por exemplo esse vídeo, e clicar, segurar, arrastar esse loop e dar um delete, ele deleta só aquela parte que eu tinha selecionado. O vídeo selecionado é aquela região que eu queria tirar, que ele fica esse meio ali vazio. E ele acontece de diversas formas. Se eu tivesse, por exemplo, aqui para baixo, tá? Só vou arrastar mais aqui só para ficar dessa forma. Aqui eu tenho os dois vídeos. Eu selecionei os dois com o Ctrl. Clica, segura e arrasta para criar o grupo. Vou pegar e vou dar um delete. Você pode ver que ele fez um corte inteiro, né? Ele pegou todo mundo aqui, todos os áudios, todos os vídeos da seleção, e através desse loop ele fez esse corte aí bem preciso na região que eu queria. E quando eu seguro aqui, se eu der um delete agora, quando está todo mundo selecionado, eu apago todo mundo e fica a seleção aqui em azul. Essa é a questão do loop, tá? E do agrupamento e desagrupamento de áudio, que tem a ver com a sincronização, tá? Sempre quando você clicar aqui nessa, por exemplo, tá aqui, e aqui é uma imagem, né? Na imagem não vai aparecer nada. Mas se eu tiver um vídeo, o vídeo aqui e você clicar com o botão direito e você vir aqui em Group, quando tiver áudio, né? Normalmente você pode vir nessa parte e fazer essa questão de agrupamento, né? Ou desagrupar. E ele tem a diferença com essa parte, novamente lembrando, essa parte de Track Group, que ele vai juntar apenas as camadas para elas terem uma hierarquia diferenciada aqui, né? Para eles terem uma união apenas entre as camadas e não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui na timeline. Tá? E nessa aula seria isso. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho mais de coisas aí, ferramentas que você vai achar bem interessante. Até lá! E ainda continuando na nossa parte aqui de ferramentas na timeline também e organizações, você pode ver que nas outras aulas que a gente viu a questão disso daqui de utilizar o Alt para você fazer essa espécie de slide aqui, de slip. Você pode ver que agora ele dividiu um pouco a tela, tá? Isso daqui tem algumas diferenças. Utilizando o Alt eu posso determinar em qual duração que vai começar meu vídeo, a partir de que momento que ele vai ter uma duração e ele vai ficar com o tamanho fixo na timeline, não vai ter problema. Eu posso até diminuir ele aqui de tamanho, por exemplo, eu vou deixar ele pequenininho, vou deixar assim. E com o Alt eu posso movimentar para a parte onde eu quero que comece realmente, né? Vai começar nessa parte aqui e vai ser nessa aqui que a gente vai começar a trabalhar. Mas só que ele tem algumas diferenças. Pode ver que tem essa setinha onde tem esse mouse, que está escrito Normal Edit. Ele tem a questão do Sleep, que é isso daqui que eu estava utilizando, e o Slide, né? Só que o Slide ele trabalha de uma forma um pouco mais diferenciada, né? Você pode ver que parece que eu estou arrastando normal, não está acontecendo nada, mas está passando alguma coisa aqui na timeline. O que seria isso? O Slide é a mesma coisa que fosse um Sleep, mas só que movimentando. Para você entender melhor, ele muda a circunstância do vídeo, como que o vídeo vai trabalhar. Só vou desmarcar ele aqui, então só vou deixar aqui o Normal Edit, tá? Normal Edit volta para setinha. E se eu for aqui no começo, você pode ver que o início dele já mudou. Só que o que acontece? Eu fiz aquele movimento de slide do vídeo nessa parte, eu mudei o início e o final dele. Só que na questão do slide eu movimentei ele depois da timeline, daí não tinha como eu continuar vendo depois quando soltasse. E a questão do Alt, né, utilizando assim, tem como eu movimentar e ainda fica fixo aqui, ele não muda a posição. Se eu mudar aqui para slide, tá, você pode ver que eu já posso mudar
mas depois que eu solto, o vídeo vem para cá, eu tenho que trazer nosso cursor para trabalhar dessa forma. Isso daqui são ferramentas que parece que é um pouco meio complicado de entender, mas não é. Você só muda o vídeo sem precisar você tá, por exemplo, fazendo isso daqui, tá? Ele evita de você estar fazendo isso daqui. Esse daqui eu estou fazendo a mesma coisa. Por exemplo, está aqui nessa parte aparecendo a lua, eu vou diminuir, vou aumentar esse lado. Agora eu vou deixar o cursor aqui para você ver como ele vai modificando, né? Tem como fazer aqui. Ó, você pode ver que é outra coisa que apareceu no início. E utilizando essas ferramentas, você simplesmente desliza e muda a duração e o tipo de vídeo que está ficando, né? Aqui ele tem mais algumas ferramentas que nós vamos ver para frente, principalmente do Time Stretch, que é uma coisa bem legal, e do Split Screen, também que ele está localizado por aqui. Mas quando você, por exemplo, deixar aqui e ficar meio perdido, por exemplo, eu quero movimentar agora o meu vídeo, né, como que eu faço? Você simplesmente clica aqui, vai no Normal Edit, que é a nossa setinha, e aqui nós temos a movimentação, tudo tranquilo. E aproveitando também para a gente ver uma coisa interessante aqui dos marcadores, que é possível você adicionar simplesmente clicando nessa partezinha amarela aqui onde está escrito inserir marcador ou letra M. Eu posso inserir a partir do meu cursor, onde que ele está posicionado. Tem como eu fazer isso. Por exemplo, eu vou deixar ele aqui no finalzinho, vou adicionar o marcador e está ali. Por exemplo, aqui tem como adicionar um número, tem como adicionar um começo, por exemplo, vou clicar aqui no cursor, letra M, aqui vai ser o início, eita, início, dou um Enter e começa dessa forma. Tem como eu mover esse marcador, clicando, segurando, arrastando, eu posso deixar aqui no comecinho mesmo, normal. Quando ele está selecionado, ele só muda assim de cor, né? Ele fica um cinzinho. Com o Ctrl tem como selecionar todos eles e quando eu clico com o botão direito tem como deletar, tá? Deletei. Se eu criar outro para cá também tem como fazer o mesmo procedimento. Se eu der um Enter, ele fica apenas o marcador sem nada escrito. Eu posso adicionar vários marcadores, dá mais um Enter, M, dá um Enter e aqui mais um, só por exemplo. Tem como utilizar clicando entre eles para qual eu quero, por exemplo, eu clico com o botão direito, Go To, tá? Ele volta para o começo, ó, clicar aqui Go To e ir para o próximo, tá? Tem como fazer assim, ó, se eu clicar dessa forma ele não vem, né? Se eu clicar no 1, Go To, ele volta para o 1, tá? É a mesma coisa que eu clicar normal, tá? Não tem muita diferença. Uma coisa interessante dos marcadores que é bom para você utilizar para você não se perder no seu projeto, tem como você deixar bem certinho onde que vai começar cada coisa. E sempre quando você está movimentando, eles se encaixam normalmente no vídeo. Você pode ver que é como se tivesse um pouco de magnetismo nesses marcadores e eles vão se adequando normalmente. Mas até a princípio eles são bem fáceis de trabalhar. Você pode ver que eu posso renomear novamente, não tem problema. Eu posso até adicionar marcadores um pertinho do outro aqui que fica bem tranquilo. Se eu der um zoom, você pode ver como que fica mais fácil de localizar eles. Então nessa aula, como eu já tinha falado nas outras, na questão de automações, que é possível também criar os pontos como se fossem os keyframes, que são alguns marcadores que ficam numa linha, assim, falando da forma mais tranquila aí para você assimilar. Mais para frente a gente vai ver a parte mais técnica de como que funciona. Clicando com o botão direito, você já pode ter notado que tem aqui inserir ou remover envelope. Tem como utilizar do mudo ou do composition level, que é a questão da opacidade que eu tinha comentado. Position level, você pode ver que ele criou uma linha nessa parte, e nessa linha tem como dar 2 cliques, por exemplo, e tem como fazer esse ajuste. Se eu der um play agora, você pode ver que ele vai mudando a opacidade. Só vou diminuir um pouquinho o volume e aqui ele vai subindo automático, sem precisar eu estar mexendo cada vez para fazer essa quantidade de nível. Só que assim, tem uma coisa interessante que é legal você levar em consideração, que eu posso deixar normal. Se eu criar um ponto, por exemplo, aqui, for mexer nesse, ele vai mexer toda essa parte aqui. E caso você não queira que pegue em alguma parte, por exemplo, depois dos 30 segundos, é interessante você deixar um ponto para fixar essa parte.
Tá, eu fixei, agora eu vou mexer. Você pode ver que ele mexeu de uma forma um pouquinho mais um pouquinho menos espaçosa, né? Posso clicar, dar 2 cliques aqui, deixar um no meio, e se eu fizer assim, olha o tamanho que fica a minha automação. Fica dessa forma. Se eu der um play, olha aí como é que fica. Tá? Essa questão de automação você pode fazer várias coisas, ó, tem como você abaixar e erguer as partes. Sempre quando você dá 2 cliques você cria um ponto a mais. Tem como eu criar também na parte do áudio, clica com o botão direito, tem como você ver aqui se tem automações, mas também uma coisa interessante que tem como você vir aqui em Insert Remove Envelope, que é a mesma coisa que tem no vídeo. Tem para você automatizar se você quer deixar mudo ou não, que daí é ligado e desligado, não tem questão de 25%, 30%, é o sim ou não, né, ou ligado ou desligado, mas tem como utilizar do volume e do pan. Vou utilizar o volume, pode ver que ele criou um pouco para baixo, posso adicionar alguns pontos e posso ir adicionando essas automações. Aqui eu vou erguer um pouquinho, e se eu der um play, que ele fica zerado, 0%. E aqui ele vai voltando normal. Uma coisa interessante que você pode ter notado, se clica com o botão direito, tem como fazer alguns ajustes. Tem como, por exemplo, resetar todos os pontos. Só que eu resetei todos os pontos do canal de vídeo, né? Da track de vídeo. Se eu clicar no de áudio, tem como eu fazer reset all, também fica assim normal. Eu vou dar 2 cliques na track de vídeo, aqui criar 2 pontos, vou deixar um pouquinho abaixado, eu vou clicar com o botão direito. Você pode ver que ele tem umas coisas interessantes separadas por linhas. Eu vou começar aqui pelo flip. O flip ele inverte a ordem, né? No caso, o que estava em cima foi para baixo, o que estava embaixo foi para cima. Ele ficou dessa forma. E sendo que o normal era desse jeito aqui que a gente tinha deixado. O flip ele simplesmente inverte a forma da automação. Tem também esse Thin All Points também que você pode modificar. Tem como você resetar, tem como você deixar o hold, que é o tipo de suavização. Aqui ele deixou esse hold, ele deixa um pouco mais brusca a automação, para você tomar conta, assim, ver melhor como que fica. Você clica com o botão direito, clica aqui em hold, olha como que ele fica. Se eu der um play, ele volta sem do nada aquela opacidade, ele volta sem transição nenhuma. Vou clicar novamente com o botão direito, tem o Sharp Fade, que ele faz essa espécie de curvinha, tipo de um S, que ele sobe até ali os 50% e daí dá mais uma curvinha até subir totalmente. Isso daqui é interessante para você fazer alguns efeitos mais avançados, tem como você fazer essa automação de forma mais avançada. Clique com o botão direito, Smooth Fade, Smooth de suavizar, Slow Fade, que também faz essa onda um pouco mais para baixo, ele não pega assim muito para cima, ele pega e faz uma curvinha antes. Tem como você deletar e tem como você setar valores. Como assim, né? Se por exemplo eu quero aqui normalmente que fique nessa parte em 30%, você pode ver que eu fico meio penando aqui, né, para conseguir, né? Eu consegui ainda deixar em 23%. Quando eu deixo parado, meu cursor ele mostra o nível de composição, em que parte do vídeo que está e qual a porcentagem. Se eu clicar com o botão direito Set To, aparece 22%, se eu deixar aqui em 30% e dar um Tab, ele fica ali em 30%. Você pode até deixar em cima os 30% bem certinho. Além de eu poder fazer uma movimentação a mais aí. Se eu for aqui em setar para 100% de força, ele volta para o normal. 0% ele vai tudo para baixo, ele fica zerado. E essas configurações elas se aplicam um pouco diferente nas formas aqui no áudio, né? O áudio tem as suas particularidades. Se eu clicar com o botão direito, tem como eu setar também os padrões aqui de decibéis, o 0 dB. Tem como setar para 6 dB, que ele vai dar muita amplitude, normalmente vai clipar, vai começar a estourar, dependendo do volume do seu áudio. Tem como setar para, por exemplo, 0,5. Aqui eu quero usar 0,7, por exemplo. Ele subiu bem pouquinho ali, mas tem como eu configurar. Tem como fazer o Linear Fade. Por exemplo aqui, Linear Fade, Fast Fade. Olha como que fica a curvatura. Fica a curvatura um pouco mais para cima.
Slow Fade, a mesma coisa que está acontecendo aqui no vídeo. Smooth Fade. O Hold, que vai ser essa parte mais brusca, se eu der um play ele fica assim. Não ficou mudo do nada. E já ficou assim. Tem como fazer diversas automações aqui, né? Além de eu fazer o flip ao points, olha como é que fica. Ó, você pode ver que ele fica dessa forma. E tem como eu resetar também todo mundo. Fica desse jeito. Ali como tinha alguns pontos só, ele resetou só a parte normal aqui desse meio que eu estava trabalhando. Se eu tivesse mais pontos nessas extremidades, tá, ia ser um pouco diferente, né? Olha aí como que fica. O flip ele só dá essa amplificada ali no meio que estava, né? Que estava selecionado. Então essas automações são a parte assim bem tranquila de você trabalhar. Você vai trabalhar bastante com pontos. Esses pontos se assemelham muito aos keyframes, que são as informações que você deixa separado em pontos, que ele fica com um nível de ajuste que você deixa, e conforme você vai ajustando, tem como você ir configurando valores adicionais. A gente vai ver bem certinho. Eles trabalham dessa forma e tem como você trabalhar nessas automações de diversas formas, fazer várias formas de onda, suavizar ou adicionar mais pontos. E eu espero que você tente aí bastante aí na sua casa até se acostumar com essas formas, que é bem tranquilo, tá? E mais pra frente você pode ver que você vai utilizar bastante nas suas edições de vídeo. Então, uma coisa interessante aqui de a gente trabalhar na velocidade do vídeo, que tem duas formas bem legais de você ter o mesmo resultado, ou um pouco diferente, depende do trabalho também. Tá? Um é um pouco mais fácil de você reduzir e aumentar a velocidade, um é um pouquinho mais complicado, mas não que seja difícil. É só a questão do acesso dele. Você clicando com o botão direito em cima do seu vídeo, você pode ver que tem como inserir ou remover envelope. Tem aqui Velocity, eu marco Velocity, tem a ver aqui com a velocidade. Ele normalmente vem, né, nessa proporção. E se eu der um play, o meu vídeo ele é dessa forma. Se eu começar a criar aqui alguns pontos, por exemplo, levantar mais aqui, ele vai começar lento e daí vai ficar rápido. Você pode ver, já vai acelerando. E você pode ter notado que até essa parte que não criou nenhum ponto de loop, né? A partir desse momento já começou a abrir aqui as fendas e o vídeo ele fica em um loop até a quantidade que você deixa marcado. Por que disso, né? Porque essa velocidade ele mantém a duração do vídeo, mas só que para poder reproduzir de forma fluida, ele começa a fazer loops aqui automáticos. Ele dá a marcação do vídeo de como que fica o tamanho do loop. Tá? Isso daqui é o segredinho. Você clicando, segurando, arrastando, o vídeo vai começar normal e daí ele vai ficar um pouco lento aqui, né? Um movimento bem tranquilo. Isso daqui é tudo no Velocity, né? Se eu tiver um vídeo que contenha um áudio também, ele vai preservar o áudio e vai continuar aqui com o vídeo, né? O vídeo dessa forma, lento ou rápido, independentemente. Tem como eu clicar aqui com o botão direito em cima desse ponto, resetar todos. Clica, segura e arrasta para cima. Também o vídeo vai ficar todo rápido. Clica, segura e arrasta para baixo. Ele fica todo lento. Isso aqui é interessante. A outra forma, sem utilizar os envelopes, tem como eu vou arrastar esse vídeo para cá. Tem como você utilizar aqui o botão Ctrl, né? E lembrando, tudo isso daqui depende muito do FPS, dependendo se você quer fazer um slow motion. Slow motion é reduzir a quantidade de quadros para ficar mais lento, mas só que para preservar a qualidade. Se você quiser deixar com a metade da velocidade e seu vídeo tiver 60 FPS, você tem que, na verdade, você tem que fazer com 30. Mas para você conseguir esses 30, você tem que dobrar a quantidade de quadro, no caso que é o 60, como no início eu comentei. E para você ter um resultado interessante, até 30 FPS tem como você conseguir alguma coisa legal. Para baixo disso já começa a ficar um pouco mais travado, né? Daí fica mais complicado de você utilizar esse efeito. Mas continuando aqui, você pode ver que quando eu clico com o Ctrl e deixo a seta do meu mouse, aparece esse time stretch, esse formato de ondinha. Se eu clicar, segurar, arrastar para a esquerda,
ele vai dar uma velocidade a mais, vai dar um boost aqui no meu vídeo, ele vai começar a tocar assim acelerado, e eu tenho um limite que eu posso utilizar. A partir desse momento aqui ele não permite mais eu fazer alterações, ele preserva aí a quantidade do vídeo, e se eu fizer com o Ctrl, clicar, segurar, arrastar para a esquerda, pode ver que tem como ampliar bastante, mas também o meu vídeo fica todo travado, você pode ver que ele demora um monte até fazer o movimento. Vou deixar um pouco menos só para você ver o movimento aqui da arara. Ó, bem suave, né? Essas são as duas formas de você utilizar. Além disso, você clicando com o botão direito, você tem ainda como inserir o velocity a partir do vídeo com o time stretch, que ele pode ficar um pouco confuso. Ó, você pode ver que já adicionou o loop. E vamos lá, podemos fazer dessa forma. Você pode conseguir uns efeitos bem legais, por exemplo assim. Eu vou aumentar e diminuir. Olha, dá uma travada um pouco e volta. Olha, esse efeito aqui é interessante, tá? Ó, tipo meio robótico que fica o movimento. Isso daqui a gente pode utilizar bastante na parte de áudio, quando a gente for trabalhar uma edição de áudio, manipulação de áudio dentro do Vegas, tem como a gente utilizar esses recursos para o áudio. Aqui eu gostaria de mostrar mais pelo vídeo, que até selecionei um vídeo que não tem nenhuma faixa de áudio para ficar mais compreensível. Na próxima aula a gente continua. Até lá! O mesmo acontece para a parte de você querer dar um reverse, tem como a gente utilizar ambos os recursos todos juntos. Eu vou arrastar aqui um vídeo aqui de alguns lobos aqui para dentro da nossa timeline, é dessa forma. Clicando com o botão direito, você pode facilmente dar um reverse nesse vídeo. E ele começa a tocar aqui aos contrários, né? Aí, ó. Ele começa dessa forma. A outra forma, só lembrando que você tem uma setinha que aparece aqui no canto, mostrando que ele está dando um reverso normal. E marcado como reverso e 2x2 aqui, só que é algumas informações do vídeo, do subclip. Clicando com o botão direito também tem como você inserir ou remover o velocity, os envelopes. Eu só vou clicar aqui com o botão direito e tirar o reverse só para ele ficar tocando normal. E assim, tem como você clicar aqui e criar um ponto, no caso aos contrários, como se fosse negativo. Setar para 100% de reverso no velocity, e a partir desse momento o vídeo também começa a tocar aos contrários. Para pegar outro vídeo, só para você visualizar melhor, tem aqui dessa praia, tá dessa forma. Eu vou fazer a mesma coisa, clique com o botão direito, inserir ou remover envelope, velocity. Clique com o botão direito, setar para 100% de velocity. E aí o vídeo voltando. Esse set 100% do velocity é como se fosse negativo. E se você for clicar aqui com o botão direito novamente, você tem como setar também para 300% de velocity, né? Ele vai para cima. Tá? Ele dá uma aceleradinha normal. Ele tem essa parte negativa, ele só não mostra que é negativo, mas você pode entender a partir do momento que você acessa essas informações. E além de você poder setar uma quantidade, que ele vai até 1000%, tem como você adicionar aqui o valor que você quer. Por exemplo, 250%. Eu vou dar um play e tá aí. Eu tenho setado nessa velocidade meu velocity, agora eu clico com o botão direito, vou em reverse. E a partir desse momento ele começa a dar um reverse com um pouco mais de velocidade. Tem como utilizar de diversas formas e ainda criando as automações necessárias para eu utilizar no meu vídeo para ter os efeitos e tudo mais. Eu vou deixar assim, pode ser que dê uma travadinha um pouco, que tem as duas ferramentas utilizadas, aí olha como que fica, né? Aí no seu computador tem como você utilizar dessa forma, criar essa espécie de onda subindo e descendo, depois subindo um pouco mais alto, ali para os 1000%, para você testar, que ele fica um efeito bem legal de a gente utilizar. Aí, ó. Efeito que é utilizado muito em clipes aí de música, você pode ver no YouTube, que tem alguns artistas que utilizam para os seus vídeos, pode ser que eles recomendem até, tá? E os editores de vídeo utilizam bastante aí no mercado essa espécie de efeito que a gente utilizou com o Velocity.
Então, partindo aqui na nossa parte de fades, que você já percebeu que ele tem algumas particularidades quando eu estava mexendo em alguns vídeos lá no comecinho do nosso curso, em relação a isso, né? Clico, seguro e arrasto, eu criei como se fosse uma espécie de envelope, uma automação. Isso daqui, ele é o fade in, fade de entrada. O in quer dizer a entrada, início de vídeo, e eu posso criar também um fade out, né, que é o fade de saída. O fade nada é mais do que você fazer a transição do escuro até os tons mais claros do seu vídeo, e é como se fosse uma transição para deixar o vídeo um pouco mais suave. Tem certos tipos de vídeos que você pode utilizar bastante, alguns não, mas esse tipo de fade aqui, sabendo utilizar e controlar ele bem certinho, ele dá um aspecto mais fluido no vídeo, mais agradável, e ele dá um pouco de suavizada nas transições para você partir de um vídeo para o outro. Trabalhando então na parte do fade in, ele começa dessa forma e eu tenho algumas particularidades. Quando você deixa seu mouse parado, que forma isso daqui escrito fade, que tem essa espécie de formato de pizza e uma setinha, você pode controlar, tem como você deixar ele bem grandão, até juntar no outro, por exemplo, dessa forma, que ele vai ser um fade out extremamente grande. Olha, ele vai escurecendo aos poucos, a partir desse momento já vai descendo. Eu tenho como criar de diversas formas, e eles ficam também vinculados à opacidade. É tudo, na verdade, com opacidade. Eu posso abaixar a opacidade e utilizar os fades, como eu posso utilizar os fades com a opacidade lá em cima. O fade in também tem como arrastar para cá. Ele fica toda essa parte cheia de pontinhos para demonstrar onde que começa e onde que termina. Mas uma parte interessante que dificilmente você pode ver por aí o pessoal mostrando os tipos de fades. Você clica com o botão direito, tem aqui Fade Type, que tem alguns tipos de automações prontas que são fades um pouco mais rápidos, começando por aqui até os mais lentos e com pausa, como assim. Esse daqui é um pouco mais rápido, tem como dar um play, você pode ver que ele começa instantaneamente. Vou deixar ele aqui para você entender, bem no comecinho do vídeo, é bem rápido. Clicando com o botão direito, Fade Type, tem esse que é reto, que ele sobe assim, e tem alguns um pouco mais lentos, por exemplo esse daqui, ele demora um pouquinho mais para começar, além de ter aquele interessante de pausa, que ele tem uma espécie de curvatura. Eu tenho que aumentar um pouquinho mais para você entender. Olha o jeito que ele fica, aqui no meio ele dá uma pausa, como se fosse aquela conversa de platô, né? Quem já ouviu vídeo, já viu vídeos por aí falando em platô, é como se fosse isso, uma pausa aqui, daí continua, é isso aí. E partindo dessa ideia de fades, tem como duplicar esse meu vídeo com o Ctrl. Eu deixei aqui um fade in e fade out, todos juntos, mas a partir do momento que eu entrelaçar o vídeo, jogar um para cima do outro, ele fica esse X no meio, que esse daqui é o crossfade. Esse daqui é uma transição bem tranquila. Nesse vídeo ele só dá apenas esse efeito, que parece como se fosse um efeito meio fantasma. Se eu utilizar aqui outro vídeo, por exemplo, dessa outra praia, dar um crossfade, ele vai mudar para essa parte bem tranquilo. E como você já pode ter notado também, clicando com o botão direito no meio, Fade Type, tem todos esses estilos de fades, tanto dos mais rápidos quanto dos mais lentos, e é no caso um fade cruzado, mas com automação já pronta, né? Tem como fazer isso, olha a diferença que dá, né? Se eu quisesse que ele começasse diferente, por exemplo, puxasse mais para o segundo vídeo, teria como eu utilizar dessa forma. Vou dar um entrelaçamento um pouco maior. Fade Type tem como utilizar esse X de diversas formas, na verdade. Por exemplo, um pouco mais diferenciado esse aqui, que é como se fosse no formato de um peixe. Olha, ele demora um pouco mais. E tem como ajustar esse fade para cá, tá? Não tem problema. E a partir do momento que eu vou arrastando o vídeo para cima do outro, eles vão se entrelaçando cada vez mais e dando um comprimento, uma cauda maior. Vocês podem notar que ele fica bem legal, essa transição. Ele fica um bom tempo com a opacidade relacionada do primeiro para o segundo. E tem como você trabalhar de diversas formas nessa parte de fade in, fade out e crossfade. E quando você tem um vídeo aí que você precisa congelar uma cena também, o Vegas te dá uma possibilidade bem legal de você tirar um screenshot do seu vídeo e salvar para editar em algum programa, até mesmo para criar uma thumbnail, caso você tenha uma parte de um vídeo
Por exemplo, você queira exportar lá para o YouTube, você quer enviar para o YouTube, e tem uma cena que você gostou, achou interessante fazer um screenshot. Você pode fazer pelo Vegas, que ele não pega nenhuma informação a mais, apenas o que está contido no vídeo, que você pode fazer isso daqui. Por exemplo, eu vou pegar essa parte aqui do lobo, que ele está deitado, eu marco aqui em qual frame que eu quero. Frame é 1.867, né? Que aqui na verdade são milhares, né? Ou por exemplo esse 1877. Como que eu faço? Eu tenho como eu copiar, copy snapshot. Isso daqui é a mesma coisa que eu pressionasse a tecla print screen aqui do meu teclado. E eu posso colar em algum outro programa de edição, Photoshop, algum outro. Tem como eu fazer dessa forma. E tem como eu salvar, que eu acho uma forma mais interessante de você trabalhar tudo aqui dentro também, caso você precise, não para editar, mas apenas para juntar no seu vídeo. Posso clicar aqui, salvar Snapchat como. Vou aqui em área de trabalho, vou aqui em Footage, vídeo 2. Vou deixar com o título de imagem 1, selecionar ou PNG ou JPEG. Vou clicar em salvar. E olha aqui onde é que está a minha imagem aqui. É do mesmo frame que está nessa parte. O frame 1877. Aqui ele já pulou. Tem como ajustar. Aqui, ó, deixar nessa parte, dá um S. Tem como arrastar para cá onde ele era e ele fica congelado. E eu posso fazer até um fade assim para fazer esse efeito. Tá? Tem como fazer de diversas formas, incluindo mais uma track de vídeo, cortando isso daqui e adicionando pequenos pedaços, por exemplo assim. Cada vez que o vídeo vai reproduzindo, ele vai travando. Ele foi lá, voltou, foi, voltou. Tá? Tem como fazer esses efeitos, caso você queira fazer uma coisa um pouco mais robótica, dependendo do efeito que você utilize. O snapshot aqui, ele é bem utilizado. Tá? E sempre lembrando, para salvar externamente, copy snapshot, e para salvar normal, selecionando uma pasta, save snapshot to file.